Olá, pessoal. E aí, como estão por aí? Esse é o nosso sexto vídeo sobre o quinto capítulo do No More Mr. Nice Guy, do Robert Glover, né? Só para retomar essa série de vídeos aqui, essa playlist, ela trata de cada um dos capítulos, não necessariamente cada um, mas pelo menos um vídeo de cada capítulo do livro No More Mr. Nice Guy, então, do Robert Glover. E se vocês quiserem saber mais sobre por que eu estou fazendo essa série aqui, vocês podem se remeter ao primeiro vídeo, né? Em que eu explico um pouco por que eu estou fazendo essa série. Mas para resumir, é algo que tem sido muito importante para mim. Quando eu li esse livro, né, eu consegui identificar uma série de questões para melhorar e eu entendi então que seria interessante compartilhar com todos vocês aí, por isso resolvi fazer essa série. O quinto episódio ele vai falar sobre recuperar o poder que a gente abre mão, né? Então o cara legal, ele em dado momento da vida não é que ele resolve, né? Ele sente a necessidade de abrir mão do poder que ele tinha. E isso faz com que ele entre num ciclo, né, que a gente já discutiu um pouco nos capítulos anteriores, mas entra num ciclo em que ele acaba, no fim das contas, não recebendo aquilo que ele acha que ele merece ou que ele precisa. E aí, nesse capítulo, então, ele vai falar um pouco sobre por que isso acontece e como fazer para reverter isso, né? O início disso tudo tem a ver com sacrifício, né? A gente abre mão da gente mesmo para a gente ser aceito, para a gente não se sentir abandonado. Isso lá na infância, né? E isso faz com que a gente adote uma postura de vitimização em certa medida, a gente se torna covarde. O que isso quer dizer, né? Ele até fala isso no livro e daí ele mesmo diz assim, é até uma coisa pesada de se dizer, mas é verdade, né? E a covardia que ele quer dizer no livro é a de não entrar em conflito, né? O cara legal, ele evita de entrar em alguma situação que seria considerada espinhosa ou que ele pudesse ser, que pudesse resultar, para resumir, pudesse resultar em conflito. Só para a gente lembrar dos capítulos anteriores, o cara legal ele está sempre tentando evitar conflito, né? É uma das prerrogativas dele, né? E aí, durante a vida, o cara legal ele se sente tão mal porque ele sente que ele dá tanto para os outros, né? Que ele é uma pessoa tão boa com todo mundo e não tem o que ele precisa de volta. Por que que isso acontece? Porque como ele abre mão dele mesmo, ele acaba não realmente, ele espera que as pessoas identifiquem as necessidades dele e retribuam assim como ele faz, só que isso não é real, não é uma perspectiva realista da realidade, né? E aí ele entra no que é chamado pelo Robert Glover de paradigma da impotência, né? Ou paradigma da falta de poder, a gente poderia falar, né? Que é descrito da seguinte maneira: essa parte eu vou ler porque eu não quero escorregar, né? Se eu for bom, então eu serei amado, terei minhas necessidades atendidas e terei uma vida livre de problemas. Então, meio que esse é o lema do cara legal, né? Ele acredita que se ele fizer tudo de bom para todo mundo, se ele resolver os problemas de todo mundo, mesmo que esse problema nem tenha se apresentado ainda, então, em contrapartida, como resposta de todo mundo, ele vai ter as próprias necessidades atendidas, vai ser amado e vai ter uma vida sem problema nenhum, né? Então tem dois grandes problemas nisso aí, né? Porque isso mantém a pessoa nesse ciclo de impotência, né? Já que ele não vai em busca do que ele quer, ele fica esperando que essas coisas venham espontaneamente para ele em algum momento da vida. E, né, isso causa uma expectativa também irrealista da vida, porque ele acredita que a vida então pode ser livre de conflitos, né, que a vida poderia ser, como eu já falei em capítulos anteriores, a vida poderia ser completamente suave, né, não ter nenhum percalço, né, ser uma linha retinha. Isso não tem como acontecer, né? A gente sabe, todos sabemos que a vida tem seus altos e baixos, tem seus problemas, né? Então, o cara legal entrou nisso tudo porque ele tinha mecanismos de sobrevivência que ele traz lá da época da infância, né? Que ele tinha, ele ainda tem, né? Ele puxa esses mecanismos lá da infância e ele fica aplicando na vida adulta, porque na infância funcionou para ele, né, conseguir se blindar dos problemas que aconteciam lá, porque é só para a gente lembrar um pouquinho, o que cria o cara legal
é aquela situação em que realmente ele foi vitimizado, né? Em que ele foi negligenciado ou que ele teve foram demandados dele aspectos, situações que não seriam compatíveis com a idade dele e ele, com medo de ser abandonado, ele abraça isso e passa a fazer isso para todo mundo, né? Adotar isso para a vida dele. E ele continua aplicando isso na vida adulta, né? E, claro, esses procedimentos, essas maneiras, né? Essas fórmulas que ele tem da infância não são adequadas para a vida adulta, né? E aí, a proposta do Robert Glover, então, é a gente recuperar o nosso poder, né? O poder que é nosso por direito, por assim dizer, e que a gente abriu mão há muito tempo, né? E, curiosamente, o primeiro passo para recuperar o poder, né, para conseguir aquilo que a gente quer, é abrir mão. Mas não abrir mão do que a gente quer. Abrir mão daquilo que a gente já investiu energia, por exemplo, e até ele fala isso no livro, né, que não é a mesma coisa que desistir, porque não é desistir de um objetivo que tu tenha, mas é tu identificar o momento em que aquilo que tu tá fazendo não tá dando frutos e de repente ou abrir mão daquilo ou pelo menos mudar a tua estratégia em relação àquilo, né? Isso implica muitas vezes, por exemplo, em casamento. Muitas vezes o cara legal casa com uma pessoa que não é compatível com ele, ou ele casou com uma pessoa né, não construiu essa relação de uma forma em que ele tivesse uma troca mútua. Ele fica só se doando para esse relacionamento. E claro que fazer, ir em busca de melhorar o casamento é super importante, mas em algumas situações esse casamento não tem mais como dar certo. E é muito difícil para o cara legal identificar isso e empreender algum esforço para terminar esse casamento, por exemplo, né? Robert Glover cita alguns exemplos disso lá no livro dele. De qualquer forma, é muito difícil do cara legal romper com o que está postulado no momento, né? Então é uma das coisas que o Robert Glover fala, mesmo não se separando, por assim dizer, no casamento, tu vai ter que mudar coisas no teu casamento, vai ter que mudar procedimentos que tu faz desde que tu começou no teu casamento. E isso muitas vezes o cara legal tem dificuldade de fazer, né? Lidar com a realidade é outro ponto importante, né? Porque o cara legal, muitas vezes ele ignora o que seria a realidade, né? Vamos chamar assim, ele fantasia, ele pega partes da realidade para trabalhar, ou seja, ele não está trabalhando com a realidade de fato, né? E isso é muito prejudicial, porque, né, a partir do momento que tu não trabalha com a realidade, tu não está conseguindo empreender esforço para resolver algo que realmente existe, né? Muitas vezes tu tá trabalhando com ideias, idealizações que tu faz daquilo que está acontecendo no teu entorno, né? Até no livro ele cita o exemplo de um rapaz, né, de um cara legal, que ele estava casado e ele imaginava, ele na definição dele, a princípio, o casamento era ideal e a mulher dele era perfeita. E ele, depois que foi fazendo tratamento, ele foi identificando uma série de problemas que ele tinha com a esposa e uma série de problemas que a própria esposa tinha, né? Questões de ela, inclusive, abusar dele, violência psicológica, né? E então, como assim não tinha problemas ali, né? Enfrentar após aceitos os medos é outro ponto importante, porque o cara legal muitas vezes ele ignora, ele cria essas fantasias, né? Ele não trabalha com a realidade por conta de evitar o conflito. Então, enquanto tu estiver trabalhando numa situação em que aquilo não é um problema, tu não vai enfrentar aquele problema, né? Isso acontece muito em relação a medos, né? Por exemplo, nesse mesmo caso dessa pessoa que tinha esse casamento ruim, ele não queria enfrentar o medo de ficar sozinho e de terminar o casamento. Então, ele não enfrentava esse medo, aí ele construía uma realidade em que o casamento dele era ideal, então por que que ele teria que enfrentar o medo de terminar o relacionamento e ficar sozinho, né? Então, por isso que tem até isso seria uma sequência lógica, né? Primeiro tu tem que lidar com a realidade, para depois tu começar a lidar com os teus medos, né? Tu vai ter que desenvolver integridade, porque, como a gente falou nos capítulos anteriores, o cara legal ele tem muita dificuldade também em admitir suas falhas e fazer reparações, né? O cara legal muitas vezes ele faz de conta
que ele esconde tudo que ele fez de ruim, ou tudo que aconteceu, ou que acontece de ruim com ele, que ele acredita que seja ruim, moralmente errado, algo nesse sentido, e trabalha e faz um recorte para só trabalhar com as coisas que são bonitas, que são legais. Então, para todos os defeitos, por assim dizer, para o externo, para a sociedade, ele é uma pessoa perfeita, ele é uma pessoa muito íntegra, muito correta e tudo mais. E por quê? Porque ele, na verdade, ele varre para debaixo do tapete as partes ruins da vida dele, né? Então, esse é um dos pontos mais difíceis, eu particularmente. Fico pensando que, no meu caso, vai ser uma das partes mais difíceis de trabalhar, porque aí lá é fazer reparações, admitir o teu erro para a pessoa que tu errou, né? E fazer alguma coisa para reparar esse erro, essa situação, né? E aí, identificar e estabelecer os próprios limites, né? Isso é outra coisa muito difícil do cara legal fazer. E aí entra um pouco do que a gente já discutiu num outro capítulo, né? Aquela coisa da pessoa que, se precisar fazer hora extra e alguém tiver que se voluntariar, o cara legal vai ser o primeiro a se voluntariar, porque ele precisa se botar na frente da bala de todo mundo, né? E isso ele faz de modo geral, então ele acaba ou puxando os limites dele muito para perto dele, né? Porque a gente vamos imaginar que a gente tivesse um campo de força que nos protege, né? Que seriam os nossos limites. Ou o cara legal ele puxa esse campo bem para pertinho dele e quase no ponto de não proteger mais ele, porque tudo que vier vai encostar, né? Ou realmente quebrar partes desse campo de força, né? Esse limite é muito frágil, vamos dizer. Ele até estabelece determinado limite. Olha, no domingo eu não vou deixar de ficar com a minha família. Seria um limite que ele estabelece. Mas agora vai ganhar 3 vezes a hora extra se tu vier trabalhar. E aí ele abre mão desse limite. Esse limite nem existe mais, ele vai trabalhar. Não pelo dinheiro, muitas vezes, né? Essa que é a questão, não é pelo dinheiro que ele vai, é porque ele não quer dizer não para essa pessoa que disse que era para ele trabalhar mais, né? Então, essa é uma parte até interessante. Não tinha planejado usar esse exemplo, mas esse exemplo é interessante, né? Porque tá em que momento, então, que eu poderia abdicar disso que eu estabeleci como regra e fazer, né? E ir contra o meu limite, por assim dizer. Quando tu quiser. Só que isso é muito difícil do cara legal identificar. Ele acha que ele tem dificuldade em identificar quando é ele que está nessa situação, quando é ele que está se posicionando, né? Então, nesse caso específico, se ele quiser mais dinheiro, ele abriria a mão desse limite dele, vai lá atrás do dinheiro. Desde que seja porque ele quer o dinheiro, mas se ele está abrindo mão porque o chefe pediu e ele não consegue dizer não pro chefe, ele já não está mais se preocupando com a própria necessidade, ele está se preocupando com a necessidade do chefe ou aquilo que o chefe iria achar que seria melhor, né? Por isso que muitas vezes o cara legal, ele é vítima, né? Ali em cima que a gente tava falando, porque ele adota a postura de vitimização, mas muitas vezes ele se coloca numa situação em que ele realmente vira vítima, porque ele vira vítima de uma circunstância, né? Da situação em que ele mesmo se colocou. Então isso é importante, né? Robert Glover também fala um pouquinho sobre os métodos falhos para lidar com problemas, né? E esses são importantes da gente identificar. Fazer sempre o certo, né? Seria um dos procedimentos que podem ser falhos. Por quê? Porque esse certo, ele é subjetivo, né? Tem aspectos da nossa vida que eles são mais diretos, né? Não matar, né? De repente poderia ser uma regra bem rígida em relação a não fazer, né? O que é certo é não matar. Mas por outro lado, tem certos que são ah, ah, ambíguos, né? É certo ah, dormir, não é certo dormir tarde. Depende de cada um, né? Alguns podem achar que dormir tarde é certo e outros vão achar que dormir tarde seria algo ruim para a saúde, então errado, né? E ele não, ele vai estar sempre querendo fazer esse tal desse certo, né? Que entra um pouquinho naquilo que eu falei para vocês. Esse certo é o certo dele ou é o certo das pessoas que estão ao redor dele? Esse é o X da questão, né? Uma outra coisa que o cara legal faz muito é ir sempre pelo garantido, sempre pelo seguro, adotar sempre estratégias que ele já comprovou que vão dar os mesmos resultados. Então ele acaba sendo uma pessoa que não, como o próprio Robert Glover fala no livro, né, não chacoalha o barco, né?
Ele não adota, ele não assume nenhum risco, ou ele assume pouquíssimos riscos, ou riscos muito controlados. E isso faz com que, depois mais para frente a gente vai ver as consequências mais práticas, mas isso faz com que, por exemplo, ele não vá em busca de seus sonhos, porque sonhos são inseguros, né? Ah, eu quero mudar de profissão. Ah, eu tenho um valor certo, um salário certo aqui que eu tô ganhando, e eu gostaria de fazer uma outra coisa que é mais insegura. Aí daí eu fico no que é certo na minha profissão. Eu fico ali preso naquilo e aquilo me frustra durante muito tempo da minha vida, né? Poderia ser um exemplo disso, né? Antecipar e resolver antes, ou consertar antes que a coisa dê problema, né? Isso é uma coisa que caras legais fazem muito. Então, antes da esposa pedir para ele arrumar o pneu, sei lá, do carro, ele já foi lá e já arrumou. Antes de que a esposa se zangue com ele por não ter um café da manhã, ele vai lá e faz o café da manhã para ela. Teria problema nisso? Não, teria, desde que fosse uma vontade dele fazer. Mas muitas vezes o cara legal não tá fazendo isso porque ele quer fazer. Ele tá fazendo isso para evitar um conflito posterior. Então esse é o X da questão. Ah, hoje eu quero prestar, né? Eu quero fazer uma coisa bem bacana para minha esposa, para ela ficar feliz comigo. Show, vai lá e faz. Agora, hoje eu vou fazer isso aqui porque se eu não faço, a mulher já vai me encher o ouvido, né? Pronto, ele já tá indo contra o que ele gostaria de fazer só para evitar um conflito, né? E aí disso que eu falei para vocês vem o próximo ponto, que é não tentar não chacoalhar o barco, né? Aquilo que eu falava agora há pouco, é sempre que possível evitar um conflito. Então ele sempre vai saindo pela tangente, muitas vezes até indo contra os próprios princípios, indo contra, com certeza indo contra os próprios limites, né? Mas indo contra algumas vezes os próprios princípios, que isso é muito sério daí, né? Caras legais muitas vezes fazem coisas ruins só para não dizer não, né? E isso pode prejudicar ele, prejudicar outros à sua volta, né? Então, isso é bem sério, né? A questão de ser carismático e atencioso, né? E, novamente, não é errado ser carismático e atencioso, né? É bem bacana. Eu gosto de ser um cara carismático, né? Se eu puder. Mas desde que isso seja algo que tu tá fazendo porque tu se sente bem fazendo. E não, novamente, para evitar conflito. Se tudo que tu faz, por trás de tudo que tu faz, tá evitar conflito, e você tem que rever por que que você está fazendo essas coisas, né? E disso vem também a questão de nunca ser a origem ou causa de problemas, né? Então, o cara é legal, novamente, ele vai evitar de entrar num assunto mais espinhoso ou de emitir uma opinião que é mais controversa só para ele não ser causa de algum problema, de algum conflito, né? Ah, mas foi fulano que falou, né? E é por isso que a gente tá brigando, e ele não, ele abomina esse tipo de situação, então ele não faz, né? A questão de usar contratos implícitos, né? Esse eu diria para vocês, na minha opinião, é o traço mais tóxico do cara legal, porque ele faz esses contratos velados, contratos implícitos. Ele não deixa claro o que que ele quer. Olha, isso acontece muito em relacionamento. Olha, eu faço isso para ti, eu faço massagem no teu pé, desde que depois tu me faça uma massagem também. Eu varro o chão aqui, desde que depois a gente fique junto um pouco. Ele não faz isso. Ele vai lá e varre o chão, mas ele varre o chão já esperando implicitamente que vai ter esse resultado, né? Como resultado dessa intimidade, né? E aí, quando não chega, ele fica brabo, sabe? Esse é o grande problema. O problema é que esses contratos implícitos para o cara legal são contratos que eles são vigentes. Ele não imagina a possibilidade disso acontecer. Ele não diz assim, pode ser que isso aconteça. Se a minha esposa estiver mais tranquila, vai ser vai estar facilitado o nosso momento íntimo. Não, ele acredita que se ele fizer aquilo, como consequência, ela vai ter intimidade com ele. E aí, quando isso não acontece, ele fica pistola, e aí a esposa também fica chateada e dá conflito. Então, é um ciclo que se repete em muitos relacionamentos dos caras legais, né? E aí entra um pouquinho, junto com essa questão dos contratos, a manipulação, né? Esconder informação e reprimir sentimento também, né? Porque o esconder informação seria aquilo que eu estava falando para vocês antes, dele só mostrar o que é aceito, né? Então,
Se eu deixar a realidade do jeito que essa pessoa consegue digerir, então a gente não vai entrar num conflito. Então eu vou esconder aqui umas partes, eu vou minimizar umas partes, para daí a pessoa não ficar chateada, por assim dizer. E isso implica em reprimir sentimentos. Se o cara legal não tá legal, ele vai fazer de conta que ele tá legal pra pessoa não perguntar pra ele por que que tu não tá legal, pra daí ele não ter que entrar numa discussão que talvez tenha relação com essa pessoa e que daí ela vai ficar chateada. Então ele reprime muitos sentimentos, isso faz muito mal pro cara legal, né? Também entra nisso a questão de evitar que os outros tenham sentimentos ruins, né? Então, novamente, o cara legal se coloca na frente das balas para as outras pessoas não ficarem magoadas, em especial quando tem a ver com sentimentos ruins. Então, acontece muito o seguinte, por exemplo, o cara legal tá passando por uma dificuldade. Quando ele vai desabafar, ele não desabafa quando ele tá passando por aquela dificuldade. Por exemplo, sei lá, estragou o carro e custou hiper caro. Ele não vai lá, de repente, pede ajuda para um parente para ajudar a custear o carro. Ele só vai contar para todo mundo depois que ele resolveu o problema do carro. Então, às vezes, ele já fez, sei lá, fez empréstimo, fez um monte de coisa que seria muito mais difícil de contornar depois, no futuro. E daí ele vai lá e conta para todo mundo: tive um problema no carro e agora já resolvi. E aí pronto, ninguém vai ficar chateado com ele, né? Na cabeça dele ficariam chateados se ele pedisse ajuda, né? Então o cara legal tem muita dificuldade em pedir ajuda, né? E isso tem muito a ver também com esquivar-se de problemas e situações complicadas ou difíceis, né? Então o cara legal, novamente, esse exemplo que eu dei agora há pouco também é um ótimo exemplo para esse outro, né? Se o cara legal estraga o carro de outra pessoa, vamos imaginar, ele não vai contar para essa pessoa até que ele já tenha resolvido o problema. Então, isso deixa ele com uma ansiedade lá nas alturas, né? Ele, inclusive, o medo dele é que se ele contar para essa pessoa, ela deixe de gostar dele, então ele evita de contar, a menos que já esteja tudo resolvido. E só vai chegar nos pormenores depois que tudo já passou. Isso faz com que ele tenha, como consequência também, relacionamentos superficiais, né? As pessoas não conseguem muito dizer o que está acontecendo com ele e quem ele é de verdade, porque ele está sempre fazendo esses jogos de cintura para todo mundo ver que ele é um cara muito bacana. Os pontos que o Robert Glover menciona para melhorar essas questões seriam, né, abrir mão, não é desistir, né, aquilo que eu falei para vocês agora mais cedo, é permitir que o que não pode ser não seja de fato, para daí isso abrir espaço para algo que possa ser no futuro e que seja melhor para a pessoa, né, e então não forçar a situação que não funciona, né, se permitir enxergar e se permitir vivenciar o caos, né? Que é uma coisa que deixa o cara legal muito mal, assim, a possibilidade de que as coisas saiam daquilo que está planejado, mas que a vida às vezes tem disso, né? E para ele isso é terrível, né? E entender que situações problemáticas são situações de aprendizado, né? Esse seria ou talvez a camiseta, né? A frase de camiseta que o cara legal poderia usar, né? Problemas, situações difíceis são oportunidades para aprender com elas e não necessariamente algo que tu precisa evitar a todo custo. Pessoal, esse é o 5º episódio do Cara Legal. Esse episódio é muito importante, ele tem muitos elementos que vão nos servir de base para os futuros episódios, né? Mais para frente a gente vai ter episódios um pouco mais práticos que vão falar sobre situações bem pontuais, tipo projetos de vida e relacionamento. O do relacionamento eu estou muito ansioso para chegar, então por isso que né, tomara que a gente acelere bastante aí para conseguir chegar lá no relacionamento, porque é um ponto bem importante e que muitos de nós têm problemas nessa esfera, né? E é isso então, pessoal. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam, se é interessante tudo isso, se vocês se identificam e até a próxima aí com mais outro capítulo do Mr. Nice Guy. Abração e até a próxima.